ótima noite para você que nos acompanha. Mando Cash, edição especial nesta semana. Nessa quarta-feira tá estranhando, né? Porque amanhã tem estreia no Pousão no Campeonato Mineiro, então tem cobertura do Terra do Mandu. Já aproveito para adiantar que especificamente nesta quinta não tem Mandu News. A gente volta na sexta, porque a nossa equipe vai estar indo para Belzonte, Belo Horizonte, a capital mineira, para poder acompanhar então a estreia do nosso time aqui de Pouso Alegre, Dragão do Sul de Minas. Mas o assunto de hoje no Mando Cash, tem nada a ver com isso. A gente vai falar sobre um assunto que uma hora ou outra vai bater a porta de qualquer pessoa, a aposentadoria. Ela já participou do Mando Cash. Lembra que a gente já deu um spoiler, né? Semana passada. Falou, vocês fiquem de olho que ela já veio aqui o ano passado. É a doutora Vera Marcotti, que é especialista no assunto. Ela é advogada previdenciarista, mas busca aquela atualização constante. E ela virou praticamente a rainha do sul de Minas, né? Porque o pessoal quer ela super bem, justamente porque ela fala a linguagem que as pessoas entendem. E, além disso, ela é uma pessoa muito querida. É nossa darling, né? Isso. Boa noite, Nayara Andere. Olha, boa noite. Eu vou falar o adjetivo que eu já escutei da doutora Vera e não foi só uma vez. A doutora Vera é simpaticona. Muito, muito, muito. Vocês não têm ideia pessoalmente. Se você tá acostumado a ver as postagens dela nas redes sociais... É só feedback positivo. Isso daí... Não, e outra, é uma pequena amostra do que ela é pessoalmente. Exatamente. Seja bem-vinda. E com esse alto astral, obrigada. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez aqui. Muito obrigada pelo convite. Sinto muito honrada. Amo vocês, né? E falando de um tema que eu amo, que é o previdenciário. Então, assim, a gente enche o coração, né? Como eu falo, enche o peito de alegria mesmo, porque é um tema que todo mundo, como você disse, uma hora ou outra vai bater na porta, você vai precisar, ou seja, de uma aposentadoria, de um benefício. Então, assim, é um tema que eu gosto demais, né? Então, e que as pessoas adoram a sua ajuda, porque é tão bom. Eu lembro de você ter falado isso, Vera, no podcast anterior, que você falou que te faz feliz ver essas pessoas realizando sonhos, né, conseguindo atingir os objetivos, que quando eles vêm com aquela gratidão, falar do que mudou na vida de cada um, isso pra você faz toda a diferença, né? Muda muito, né? Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, o homem da roça, o trabalhador rural, o agricultor, vamos falar dessa área que é uma área que nós vivemos muito aqui no sul de Minas, se aposenta apenas com salário mínimo. Quantas vidas a gente muda com um salário mínimo por mês? Assim, o povo que mora, assim, o pessoal da cidade, da zona urbana que trabalha, não tem noção o que um agricultor, um lavrador, ou aquele diarista mesmo, ele fica tão feliz quando ele recebe o salário mínimo dele. Transforma a vida da pessoa. Porque, assim, é alguma coisa certa, né? Ele tem aquela certeza que todos os meses ele vai receber, todos os meses ele tem esse dinheiro. Diferente, né? Então, a aposentadoria, ela traz essa sensação do quê? Da segurança. E mesmo o trabalhador urbano, quando ele se aposenta, que ele consegue aquele salário, ele também fica muito feliz. Por quê? Ele trabalhou anos. Posso falar de cadeira, porque eu sou aposentada, me aposentei por tempo de contribuição já há uns 6 anos, um pouco mais, e é uma sensação incrível quando você olha a sua carta de concessão. Então, a gente meio que sente isso. E tem algumas pessoas que é do benefício da prestação continuada, né, mães que têm filho aí com diagnóstico do autismo. Então, a gente hoje tem muitas áreas do previdenciário. E são pessoas que precisam, gente, precisam muito. E o salário mínimo transforma a vida da pessoa. A gente vai falar sobre esses temas, também aposentadoria voltada para pessoa com deficiência, do autismo, que tem muita gente procurando saber sobre esse assunto, principalmente na última matéria que você falou, o retorno foi gigantesco. Foi. Mas só quero fazer aqui um adendo. Você falou que você se aposentou já faz 6 anos, né? Mas você continua trabalhando na área, senão o pessoal fala assim, mas e se eu precisar tirar alguma dúvida? Gente, a doutora Vera, ela atende não só o sul de Minas, praticamente todo, como também parte aí do estado de São Paulo, né? Região lá de Bragança e outras cidades. Eu me aposentei pelo direito, pelo trabalho, que eu comecei muito cedo a trabalhar lá. Eu sou professora de formação, minha primeira faculdade é letras, então eu sou professora de formação. Então, daí eu trabalhei numa escola lá da roça do meu pai. Então, interessante você ter o tempo, né? Depois eu vim para a iniciativa privada, depois eu vim aqui para
com o direito previdenciário e continuei contribuindo. Aí chegou o dia que deu... A lei estava a meu favor, eu falei, então é agora que eu vou me aposentar. É direito, é. Direito nada mais. Direito, mas espero continuar muitos anos. Eu digo que na advocacia nós conseguimos trabalhar até com chinelinho, né? Vamos arrastando o chinelo, mas a gente continua. Mas tá certo. Isso, já aproveitar, Nayara, e deixar deixar linhas abertas no nosso Manda o Zap para você mandar a sua pergunta. O nosso telefone é DDD 35 30 25 01 38. Mas você que está nos acompanhando ao vivo, pode usar o chat do YouTube. É só se inscrever no nosso canal que a gente repassa as perguntas aqui para a doutora Vera. É isso mesmo. Aproveita para tirar suas dúvidas, deixe seu comentário, conta de onde você está nos acompanhando. Vem fazer parte da família. Aqui o Manda o Cash. E no começo, eu não falei uma coisa que sempre eu ressalto, mas está na hora de dar o recado. Quem quiser também pode acompanhar depois esse podcast na íntegra no nosso podcast Manda o Cash, que você acompanha no Spotify, Deezer, Amazon, Apple, todos os tocadores, tá bom? E os cortes você acompanha no YouTube, no Instagram também. Isso mesmo. Doutora Vera, eu queria começar falando... A gente vai falar sobre o direito previdenciário para o trabalhador rural e todos mais, mas eu quero começar falando do que mudou no direito previdenciário, a gente pode dizer, do ano passado para cá. Todo ano vem aí com uma mudança, teve a emenda à Constituição 103 em 2019, e para o trabalhador urbano houve várias regras de transição. E todo ano tem mudança. Nós estamos aí nas regras, da idade mínima, regra de pontos, né, professores, enfim, todos aí têm regras de transição. Mas para o trabalhador rural, o segurado especial, teve mudanças? Recebo essa pergunta muito pelas minhas redes sociais, principalmente pelo Facebook. Não teve mudanças. O segurado especial, ele continua aposentando o homem com 60 anos, mulher com 55, provando aí 180 meses do efetivo trabalho rural. O que o segurado especial, esse homem da roça, ele precisa pensar em documentos, em provas materiais, documentos que ele precisa provar, porque nós que somos do trabalho urbano, nós recolhemos todos os meses. Aí quem está nos ouvindo pode dizer assim, olha, e um segurado especial, ele não paga, ele não tem esse carnezinho, ele não contribui? Contribui sim, quando ele faz a comercialização de toda a sua produção. Então, mas só essa comercialização adianta? Não, ele precisa provar o efetivo trabalho dele na roça. Continua com as mesmas regras, mas o INSS, ele vem afrouxando. Cada dia mais ele quer provas mesmo, né? Dependendo do benefício, é o tempo que você tem que fazer aí a sua prova do seu tempo de contribuição. É tempo de contribuição ou é documento? Pessoal, é a mesma coisa. Se eu preciso, para uma aposentadoria urbana, provar 180 meses, 15 anos, lá no rural eu tenho que provar os mesmos 15 anos, 180 meses, só que nós temos aí a redução da idade. Mas qual a diferença, então, da documentação que esse produtor rural, produtora vai precisar? Ele precisa de notas, ele precisa de contratos, escrituras, cartão de produtor rural, porque o que acontece com o agricultor? A gente sabe que ele planta. A gente sabe que ele faz meação, que ele faz parceria, tem parceiros, ele tem o pessoal da meação, mas não tem documento. É tudo verbal. Porque se eu conheço, por exemplo, o seu José, eu sei que o seu José vai ser meu meieiro e ele vai fazer o serviço dele corretamente. Então, não preciso fazer documento. Seu José, o senhor precisa fazer um documento, um contrato de meação, reconhecido firma de época, porque é importante. É muito importante, porque muitas vezes a gente salva uma aposentadoria com esse contrato. É uma forma de se resguardar para o futuro, né? Sim, porque ele pode precisar, por exemplo, de um auxílio-doença, um auxílio-acidente, ou mesmo uma pensão por morte. Pode sofrer um acidente, não conseguir mais voltar para a roça. Então, ele precisa fazer prova. É o que mais nós temos dificuldades hoje. Ainda é com a prova rural. E mesmo a informação estando ali, a gente sabe que o homem do campo também é tão antenado às vezes quanto uma pessoa da cidade, é a pessoa do campo, né, no geral. Mas mesmo assim ainda falta muita documentação aí para esse pessoal. Algumas regiões, algumas cidades aqui do sul de Minas é mais, como eu diria assim, mais organizada. Os agricultores têm as associações, então eles meio que têm uma documentação melhor. Mas eu trabalho em algumas cidades, por exemplo,
que não tem documentação nenhuma. Chega só com a escritura da terra, com os ITRs, não tem um cartão de produtor rural, não tem uma DAP, que é um documento que dá acesso ao PRONAF, que é o financiamento dos bancos públicos. Então, você não consegue. Aí ele não tem absolutamente nada. Ele acha que só aquela escritura da terra ele vai conseguir. Achar que está valendo. No administrativo, perto do impossível. No judicial, a gente consegue ainda discutir alguma coisa. Mas aí, quanto mais documento, melhores as chances. Sim, porque eu falo sempre, quem precisa para ontem. Um auxílio-doença, por exemplo, precisa para ontem. Uma pensão por morte, às vezes deixa filhos pequenos. Tivemos aí a pandemia, que aconteceu, muitas pessoas estavam aí vendendo saúde e foram embora, né? Então, quem precisa do benefício rápido. Nós só temos acesso rápido se tivermos documentos. Agora, uma curiosidade já para um outro tipo de público foi a questão da pessoa autista. Quais são os direitos que essa pessoa pode ter? Veja bem, o autismo, ele tem assim surgido demais, né? Tem muito diagnóstico, até os peritos, eles meio que discutem esses atestados médicos, esses laudos, e os próprios neuros estão, mesmo hoje, eu estava lendo lá no meu escritório, no atendimento, um laudo, eles querem mais acompanhamento de psicopedagoga. Quem tem um filho autista, essa mãe, é sempre o filho, como eu digo, é da mãe. Sempre. Geralmente, o pai nunca vai no escritório. Eu não conheço nenhum pai que foi no escritório com documentos. Eu não tenho. E olha que eu atendo em várias cidades e eu não tenho. Atende muita gente. Muita gente. Atendo pelas redes sociais, online, tudo. A gente faz consulta online. Eu nunca tive nenhum pai. Eu tenho as mães. E essas mães, elas têm muito direito. Essa criança que ela tem o diagnóstico do autismo, o diagnóstico fechado, ela tem direito ao quê? Uma psicopedagoga, ter uma terapeuta para acompanhá-lo na escola, certo? Mas não é para acompanhar 30 crianças, é para acompanhar essa criança que tem o autismo, que tem o diagnóstico, seja na rede pública ou na rede particular. É lei. A mãe não sabe, mas é lei, ela tem direito, ela tem que exigir. Se a prefeitura não tem, faça a contratação, mas ela precisa ter esse acompanhamento, porque ela tem dificuldades, né? E são vários graus do autismo, leve, moderado, tem aqueles mais graves. Ela tem direito à redução da carga horária. Quando eu escrevi essa matéria aqui para o jornal Terra do Mandu, eu recebi tanto críticas como elogios. Por quê? Eles dizem assim, não, mas se pedir para a empresa uma redução de carga horária, eu vou ser mandado embora. Veja bem, tudo é questão de você conversar. As empresas também têm que se humanizar, porque ter um filho com autismo, ele precisa de muitos cuidados. Médico, terapia, né, psicólogo e acompanhamento dessa mãe. Quem é que vai cuidar? Só a mãe. Ela tem ainda uma decisão que eu publiquei nesse final de semana no meu Instagram, aqui do Tribunal aqui de Justiça de Minas, aonde as mães que têm um filho autista e o carro estiver no seu próprio nome, têm isenção de IPVA. Porque o autismo é uma deficiência. E se nós temos autistas que eles agora que estão fechando o diagnóstico, trabalham lá 25, 30 anos e é uma deficiência, mas ele teve autismo lá na infância, tem direito de se aposentar com redução de tempo de contribuição. Então, assim, lógico que nós estamos falando mais das crianças. É um assunto que está muito em alta, inclusive, né? Sim. Tem alguns neuros que contestam esses laudos aí sem muito acompanhamento, mas isso já é uma parte médica. A parte do direito é que é uma deficiência, tem direito ao benefício de prestação continuada. Isso que eu ia perguntar para você. Que é o mesmo benefício para idosos e pessoas com deficiência, né? Sim, o idoso com 65 anos, inclusive o idoso que tem um casal, que um recebe até um salário mínimo de aposentadoria com 13º, tem direito a requerer aqui como tipo assim, um benefício de prestação continuada.
E como é uma deficiência, o autismo tem direito a esse benefício também. E o BPC, para quem não sabe, que é o benefício de prestação continuada, ele não precisa que a pessoa se aposente, né? No caso, ele é um benefício, mas que a pessoa não precisa correlacionar com a aposentadoria. Então, pode ser para uma criança, por exemplo, que tem essa dificuldade que o autismo, infelizmente, proporciona. É o antigo LOAS, né? Muita gente ainda conhece como LOAS. Ainda vejo o pessoal falando. É a Lei Orgânica de Assistência Social, né? É a Lei Orgânica. Só que acontece o seguinte... Como ela é uma lei orgânica da assistência social, ela pertence ao assistencialismo do governo. Só é administrado pela Previdência Social, mas todas as regras é lá do Bolsa Família, essa regra do assistencialismo, segue regras. Essa, no caso, ainda entra aquele 1/4 do salário mínimo. Sim. Eu sou super contra... Porque às vezes o pai... Mas quem que vive com 1/4 do salário mínimo? Às vezes o pai ganha tipo R$2.000, são em 3, vai dar acima de 1/4 do salário e a gente não consegue o benefício. É um cálculo que é feito. Então tem tudo isso, tá? Então, infelizmente, é a lei, né? Porque é do assistencialismo, mas não deveria ser assim, a gente sabe, mas nós estamos falando de lei, e a lei é essa. E a pessoa que requer o benefício do BPC, ela também passa pela fila do INSS? Ela passa pela perícia social e passa pela perícia médica, quando ele é do deficiente. O do idoso não, mas o deficiente passa. E nós encontramos algumas dificuldades nessa perícia social, que ela deveria ser mais fácil, porque assim, você tem essa ideia do social, sabe, né? Era aquela ideia que vem para ajudar. Só sempre a pessoa que realmente precisa, mas nem sempre é conseguido, né? Então, e assim, no administrativo, eu prefiro realmente trabalhar com os benefícios de prestação continuada no administrativo. Porque quando nós vamos para a esfera judicial, há uma grande... Aquelas visitas da assistência social na casa, eles fazem fotos, eu acho que é um constrangimento muito grande. Uma invasão, né? Invade, tiram fotos... de dentro da casa, dos móveis. Então, assim, eu acho que é muito... E não dá para julgar dessa forma, porque como que você vai conceder o benefício? Você tem que chegar e tirar a foto da casa bagunçada? A casa precisa estar com rombo no telhado? Caindo. Já é uma coisa que já está bem ultrapassada, essa forma de avaliação. Então, mas eles tinham que avaliar a real necessidade, porque as crianças tomam um remédio, precisam de medicamentos, e muitas vezes a rede pública não tem. Ela precisa de um acompanhamento. A rede pública fala, não, eu não tenho um psicólogo, eu não tenho uma terapeuta. E daí, como você faz? Vai deixar seu filho tirar do bolso. A gente fez até uma matéria ano passado aqui, de reclamação mesmo, no caso era uma mãe em específico, mas era um caso que estava comum, né? Que faltavam terapeutas para crianças com deficiência e autismo, né? Lembra? Sim, lembro. Aqui na Rede Pública em Pouso Alegre. A Rede Pública até, no caso a Prefeitura, respondeu pra gente que o detalhe é que eles estavam tentando contratar, mas estavam com dificuldade de contratar pessoas especificamente para essa vaga. Então, como você falou, uma coisa é teoria, uma coisa é o que a lei fala, o que a lei exige, outra coisa é o direito que a pessoa consegue na prática. Então, mas quem tem coragem, porque eu falo que quem é mãe tem coragem. Nós que somos mãe, nós temos coragem. Nós temos coragem do filho. A gente faz qualquer coisa por filho. Eu acho que quando uma mulher se torna mãe, ela é corajosa. Porque ela vai gerar um ser, e a gente, do jeito que for, né? Eu sempre cito isso, falo nos escritórios. Mãe não abandona filho, nem na penitenciária e nem quando ele está doente em lugar nenhum. Se ela é mãe, se ela abandona, ela não deixa de ser mãe. Então, assim, o que acontece? Ela vai buscar o seu direito na justiça. Existe aí os advogados públicos, busque o seu direito de seu filho ter um acompanhamento de uma psicóloga, de uma terapeuta. Busque isso, não tenha medo, porque se você tem medo, cada vez mais as pessoas meio que ignoram a situação. E você tem um filho deficiente, é complicado, gente, porque o normal é lindo e maravilhoso. Saiu da normalidade, a sociedade meio que torce o nariz. Aí todo mundo aceita. Infelizmente não é assim. E a gente acompanha muitos comentários, doutora Vera, e a gente ficou até um pouco assustado por conta do artigo da senhora sobre o autismo, porque dividiu opiniões. Sim. Tem gente contra e a favor. E é uma briga que, assim, gente, sinceramente, se você não tem
uma pessoa do espectro autista na sua família, de primeiro grau, você não pode dar opinião, não. Não. Você não sabe o que a pessoa passa. E a gente viu muitas opiniões divergentes a respeito do direito ou não da criança com esse transtorno do espectro autista ter o valor em conta lá para poder custear um pouco desses gastos que a mãe tem com a criança, né? Que a gente sabe que não são baratos. Como é que é para a senhora isso, ver esse tipo de comentário? Porque assim, a senhora acompanha, né? Sim, eu respondo alguns, porque alguns foram bem direcionados mesmo ao artigo que eu escrevi. Então, eu tinha que responder. Eu respondi alguns, e alguns eles meio que discutiam entre eles mesmo, né? Até um desses comentários, uma mãe disse disse lá para um cidadão que fez um comentário, perguntou a ele se ele tinha filhos. Ele falou que não, então você não tem o direito de opinar. Ué. Então, é assim, já criar um filho sozinha, ou criar um filho hoje sem muita condição financeira, não é fácil. Se ele vem com um problema, gente, é muito complicado. A sociedade fala, todo mundo fala que aceita, que eu acabei de falar há pouco, mas no final não aceita, meio que tem a exclusão da escola, eles acabam não tendo essa condição da educação. E é lei, é uma lei federal e a prefeitura, seja o Estado, seja as escolas particulares, tem que manter aí pessoas para auxiliarem, né, profissionais que sejam capacitados com cursos para fazer isso. E as mães têm que lutar por isso. Se é mãe, tem que lutar pelo direito do seu filho. No escritório, quais são as necessidades que elas mais buscam? O benefício da prestação continuada. Eu não tenho nenhuma ação judicial. Eu nunca fui procurada para ingressar com uma ação judicial para requerer, seja o auxílio de uma psicopedagoga na escola, que é um direito, juízes costumam dar e que está em falta. De liminar, porque aí no problema daí seria, tipo, o juiz manda, aí você vai ver como que eles acham rapidinho aí, o poder público, eles conseguem aí achar um profissional. Mas eu não tenho. Eu tenho sempre quem me procura para o benefício da prestação continuada. E muitas vezes eu não consigo fazer nada. Por quê? Porque a renda, às vezes a renda ultrapassa o último R$38. E eu estou brigando por esse benefício num recurso administrativo. É muito pouco, gente. R$38 foi que a renda ultrapassou de um quarto de salário. Mas o que eles mais me procuram é realmente para isso. A senhora tocou no assunto das escolas públicas, na rede particular também a gente vê que faltam esses profissionais. Sim, mas a rede particular... É como se passasse meio que que batido, né? Aí, às vezes, o que o pai e a mãe faz? Troca de escola, mas nem sempre, assim, resolve o problema. E eu lembro que isso é um problema de muitos anos, não só para a pessoa com autismo, mas a pessoa que tem déficit de atenção, entre outras coisas, ela tem direito a um profissional de apoio. E as escolas, muitas vezes, não posso dizer todas, mas em muitas escolas aqui de Pouso Alegre e da região, a gente ouve essa reclamação. Mas é o que você falou, a pessoa procurar o seu direito. Sim, a justiça está aí para isso. Tanto é que se chama justiça. Se é uma lei federal, ela tem que ser seguida. E assim, você falou do déficit de atenção. São remédios caríssimos. O que acontece com a criança? Às vezes ela tem, esse mês, o Sistema Único de Saúde, ele tem para fornecer o medicamento. Fica 60 dias, a criança fica 60 dias sem estudar. E os pais não têm condição. E 60 dias é muita coisa, gente. É muita coisa. Nós tivemos aí o ano passado, eu tinha duas clientes que têm filhos, que usavam, pegavam assim, tipo, utilizavam os medicamentos do Sistema Único de Saúde. Ficou 60 dias sem o remédio, perdeu o ano. Regrediu. Perde o tratamento, né? Porque o tratamento tem que ser ininterrupto, contínuo. É que é um tratamento para o déficit de atenção, é aquele tratamento da vida. Né? Porque você precisa do remédio. Só quando eles crescem, que eles criam uma maneira assim, de estudar essa criança sozinho. Ele aprende a conviver com o problema, com essa deficiência que ele tem. Não vai deixar de ter, né? Não vai deixar de ter nunca. O remédio ele não vai curar, mas ele simplesmente, se é uma criança de 7, de 8, de 10 anos, ela não vai conseguir ficar sentada. Ela não para sentada. Ajuda a ter uma vida melhor, né? Mais saudável. Daí ela não para sentada, ela não tem condições de assistir uma aula, porque é maçante para quem tem déficit de atenção ficar sentado lá 3, 4 horas, né? Ou hiperatividade também, que é bem comum, né? Bem assim. Está sendo até confundido às vezes com autismo e não é, né? Você falou a gente está falando do autismo, tem outros tipos de questões que se encaixam para as pessoas com deficiência. Sim. No caso, a
A aposentadoria, ela é algo fácil de se buscar hoje em dia para a pessoa portadora de deficiência? Então, a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência por tempo de contribuição, ela tem uma redução no tempo. Para o homem, nós precisamos de um tempo maior e para a mulher sempre um tempo menor. E nós temos 3 graus de deficiência, que é a leve, a moderada e a grave. Certamente, sim, só de falar que é grave, preciso de menos tempo. O que as pessoas não entendem, sabe, Nayara? Isso que as pessoas, que o segurado tem essa dificuldade. Ele tem uma deficiência, mas ele só vai conseguir se aposentar com menos tempo de contribuição se a deficiência dele for grave. E todo o tempo de contribuição dele tem que ser com a deficiência. Por quê? A deficiência ela é muito diferente da incapacidade. A incapacidade, o segurado estava trabalhando normalmente, por uma fatalidade, ele ficou incapaz para o trabalho. Aí nós vamos falar de uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença temporário, é uma outra coisa. A deficiência não. Ele nasce, muitas vezes, com a visão monocular, nasce com uma deficiência, mas ele consegue trabalhar. Mas ele tem uma redução. Daí, dependendo do grau da deficiência, é o tempo de contribuição que tem que ter. Isso para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa portadora de deficiência. E por idade? Por idade, a deficiência pode ser leve. Aí ele tem que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição, 180 meses, e tem a redução da idade. 60 anos para o homem, 55 para a mulher. E a deficiência é leve. Por exemplo, 90% por exemplo, dos portadores da visão monocular, que é considerado uma deficiência, é uma lei super nova aí, é uma deficiência leve. Então, ele vai se aposentar, o homem com 60 anos e a mulher com 55. Só que ela tem que ter 15 anos, no mínimo, de contribuição com essa deficiência. Você tocou no assunto da visão monocular, que eu lembro que no ano passado, quando saiu uma matéria, um artigo, né, seu aqui no Terra do Mandu, o que causou também de comentários, né, de pessoas Sim. que tinham muitas dúvidas, porque as pessoas não sabiam que elas tinham esse direito. Então, eu queria que a senhora comentasse, né, aquela época foi um artigo, agora aproveitando o podcast, onde dá para explicar ainda mais o que é a visão monocular, como são os requisitos para a pessoa se encaixar e fazer, então, esse pedido, por exemplo. Então, a visão monocular, geralmente, ela não acontece na fase adulta. Geralmente, a criança já nasce, descobre com 5, 10 anos, né? Porque existe aquele segurado que perde a visão, por exemplo, por diabetes, por exemplo. Dei um exemplo aqui de uma doença. Ele tem que fazer a prova do início dessa deficiência. Quando foi o início? 15 anos ele precisa, no mínimo, para se aposentar por idade. O que aconteceu com a matéria? Muitas pessoas achavam assim, pelo fato de ter o diagnóstico da visão monocular, hoje ele já tinha direito à aposentadoria. Por isso que surgiu tantas dúvidas. Não. Ele tem que ter todo o tempo de contribuição, tem que ser com a deficiência. Todo o tempo dele tem que ser com a deficiência. Se for por idade, 15 anos, 180 meses. Por tempo de contribuição, veja bem, homem precisa, por exemplo, que é portador da visão monocular, tem a visão, tem o diagnóstico que ele precisa, e ela é considerada leve, o homem tem que ter 33 anos de contribuição para a aposentadoria da pessoa portadora de deficiência. Nayara, esse tipo de aposentadoria está sendo chamado, aí até fiz um vídeo hoje, vai sair na minha página, da nova aposentadoria especial. Por quê? Ela não teve mudanças, ele é um benefício novo. E ele não veio sem mudanças aí na reforma da Previdência. O salário é melhor, a fórmula de cálculo é diferente, principalmente para o pessoal da área urbana. E essa nova aposentadoria especial, vamos dizer assim, ela vale só para casos de visão monocular ou não? Não, ela vale para todos os tipos de deficiência. Qualquer tipo de deficiência, por exemplo. Nós não temos mais caso de paralisia infantil, é muito raro, mas eu tenho um caso no escritório, inclusive, de aposentadoria de pessoa portadora de deficiência. Ele teve paralisia infantil, né, quando era criança, mas conseguiu trabalhar, tem tempo de contribuição e conseguiu se aposentar.
E às vezes a pessoa passa por várias situações ao longo da vida, não identifica, por exemplo, eu tenho problema de visão, mas tem gente que às vezes não procura saber o que é e pode se encaixar nessas situações, né? Sim, mas assim como outras deficiências. Sim, mas os médicos hoje, eles leves. conseguem mais ou menos... quando começou, sempre tem um exame. A gente usa muito aí os prontuários para fazer prova. Faz prova do início dessa deficiência. É muito importante. Guardar documentos, ver se não acha um exame antigo... Porque a gente precisa provar o início, porque nós precisamos aí do tempo de contribuição. E quais são os casos mais comuns atendidos aqui no sul de Minas? Eu falo assim, se fosse para a gente fazer um filtro, o que as pessoas às vezes têm dificuldade em solicitar ao INSS, que a gente sabe que ainda não está fácil, essa fila também continua, e às vezes a pessoa dá a entrada, tem a negativa, sendo que ela tem o direito, os problemas na perícia, infelizmente, persistem, né? Não temos médicos, né? Estamos aí até com prorrogação automática, né, de benefício, tem uma lei aí que é acho que, se não me engano, de novembro de 2023, de prorrogação automática, porque nós não temos médicos. Raramente nós conseguimos uma perícia presencial. Então, é tudo de 30 em 30 dias. Veja bem, aqui, as doenças que mais aparecem são as dificuldades que o segurado tem. Ainda é a aposentadoria, mas o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade temporária, só mudaram o nome, mas vamos falar do auxílio-doença que todo mundo conhece. E as pensões por morte, por exemplo, a prova da união estável, as pessoas têm muita dificuldade. Tem gente que está junto há 30, há 20 anos e não tem prova, porque a emenda à Constituição 103, ela mudou, você tem que ter prova dos últimos 24 meses. São 2 provas, mas são 24 meses. Às vezes a pessoa tem 10 filhos, mas são filhos maiores e daí não tem essa prova dos últimos 24 meses da união estável, quando não são casados aí, né? Não tem papel. Então, você tem grandes dificuldades. O auxílio acidente, muita gente sofreu um acidente, seja um acidente de trânsito, seja um acidente lá na roça, caiu de uma escada, ou qualquer tipo de acidente. O que tem ideia do auxílio acidente? Que só aquele segurado que trabalha em uma empresa, que tem uma carteira assinada, por exemplo, tem direito. Não. O segurado especial tem direito. O empregado doméstico, após 2015, com a entrada do ex-social, tem direito. E o segurado especial da roça tem direito? Tem direito. Acidentes até, quando fala-se de acidente de trabalho, eu lembro que ano passado teve uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, dando até a negativa para uma mulher aqui de Pouso Alegre, que se acidentou de bicicleta. Disse ela que, por falta de vale transporte, ela teve que ir de bicicleta de casa para o trabalho. Eu não sei se foi na ida ou na volta que ela se acidentou. E aí eu queria saber se, por exemplo, num caso como esse, foi julgado, né? No caso, foi para a esfera judicial, igual você falou, tem várias formas de tentar se solicitar, né? Administrativo. É quando eles negam para a gente ir. Porque o judicial. Mas, por exemplo, no geral, acidentes que são identificados no trecho de ida ou volta do percurso, isso, do trabalhador, eles também podem se encaixar? Sim, sim. Porque se ele provar que ele estava na hora de, por exemplo, ele estava indo para o trabalho, voltando do trabalho, é acidente de trabalho. Acidente de percurso, mas é acidente de trabalho. Uhum. E assim, as pessoas não têm mesmo essa informação. Principalmente da roça. Se acidentou lá com trator. Com trator, estava cortando a grama, se machucou lá com facão, com aquelas foices e tal. Às vezes fica aí com uma redução. Porque, na verdade, o auxílio acidente, você não fica incapaz para o trabalho, você teve uma redução da sua capacidade. Então, por isso que é um auxílio acidente. Você pode continuar trabalhando, né? E principalmente para o segurado especial, o homem da roça, faz muita diferença. Por que esse auxílio acidente faz diferença? Vou dar um exemplo. Ele tem um auxílio acidente desde os 50 anos. Com 60, ele vai se aposentar. Toda essa renda desses 10 anos vai entrar no salário, vai ser computado. A gente fala que é no PBC, que é nessa média salarial, falar numa linguagem mais simples. Então, ele não vai se aposentar com salário mínimo. Ele vai ser segurado especial,
ele é rural e ele vai se aposentar com mais de um salário, porque essa renda aí vai aumentar. Queria, antes da gente seguir, só lembrar, pessoal, que daqui a pouco a gente vai falar de como tentar ampliar, né, o valor da aposentadoria, como você disse aqui no comecinho, mas mandar um abraço aí também. É a Valdineia que tá ligadinha com a gente? Minha mamãe tá aqui no chat da família Manducast, hein? Oh, tá aqui nos acompanhando. Ela é fãzaça da doutora Vera. Mais uma, acompanha né? Tudo que aposta, menina. Bem, lembrando, gente, que você tá aí acompanhando, manda pra gente aqui seu nome, de onde você tá acompanhando. Eu falo seu nome porque às vezes a pessoa coloca o nome do perfil dela aqui no YouTube. Fofinha, como, fofinha, tipo sempre assim, tá acompanhando a gente. Não, uma coisa que a gente não sabe quem é. Manda aí pra gente. Aproveita, tem alguma dúvida sobre a aposentadoria? Manda aqui. Doutora Vera é expert no assunto e pode ajudar você, às vezes, né, a desenrolar uma situação. E lembrando também que o podcast Manducast traz sempre informações pra você, das mais, assim, significativas pra vida, né? Ué. E quem que apoia a gente, ajudando também nessas informações diretas aos nossos espectadores e ouvintes? Nós temos 2 estrelas, 2 stars. Você começa ou eu começo? Pode começar. Ó, já quero aproveitar, eles acabaram de citar a gente no Instagram e falar de um dos nossos apoiadores, que é a Santa Maria Materiais para Construção. Oi! Que tá com a gente aqui desde o início, firme e forte. Manda o news, manda o cash. Isso, a Santa Maria Materiais para Construção, para você que não é daqui de Pouso Alegre ou é daqui de Pouso Alegre e ainda não conhece, é uma loja de material de construção lá na rua Eduardo de Souza Gouveia, número 1090, ao lado do estádio Manduzão. Ah, mas loja de material de construção tem uma aqui mais perto da minha casa. Pô, vai falar isso aí. Já conheço a audiência. Mas, gente, só na Santa Maria Materiais para Construção você tem da base ao acabamento, inclusive as ferramentas que você precisa, caso você precise para fazer a sua obra. Ah, eu preciso de uma betoneira. Eles têm. Preciso de uma furadeira. Tem também. Ah, eu fiz muito lixo, tô com entulho. Aproveite e chama a caçamba da Santa Maria. Exatamente. Isso garantindo com atendimento esplendoroso e um preço muito acessível também para você que tá aí do outro lado. Gente, que eu ouço falar, as pessoas comentando da diferença que dá, diferença pra menos, mais barato, tá? A caçamba da Santa Maria, acho que fala metro cúbico, né? Quando você compra areia, lá tem areia ensacada, tem um monte de coisa. Pode mandar na caçamba. Mandar pra você na caçamba pra usar e também, claro, depois você usa a caçamba pro entulho. Então, tem muitas facilidades que a Santa Maria tem. Saber que tem entrega pra região rural, a gente tá falando aqui de produtor rural, e também pra cidades aqui vizinhas de Pouso Alegre. Então você já abrange uma distância muito maior. Sabe uma outra coisa que o pessoal tá procurando bastante com eles lá? Andaimes. Ai, mesmo, tem aluguel, Sim, então pode alugar o seu andaime lá na Santa Maria também. Andaimes, caçambas. Isso, maravilhoso. E você pode entrar em contato com eles através do telefone 3422-2841 ou através do WhatsApp 99984-3573. Repetindo, 99984-3573. Para os práticos, o WhatsApp. Para os mais antigos, a gente deixa o telefone fixo. E se você quiser acompanhar eles no Instagram também, @santamaria_materiais. Conste, um abraço pro seu Joaquim. Pra Miriam também. Um abraço aí pra vocês, pra toda a equipe. E lembrando, segue eles lá no Instagram que você acompanha as novidades. Exatamente. Agora, se você já tem uma empresa, tem uma marca, tem um serviço, um produto que você quer registrar aí pra que todo mundo saiba que ela é sua ou que ele é seu, então aproveite e entre em contato aí com o IDET. Sabia que o IDET fica aqui em Pouso Alegre? No Terra do Mandu tem aqui, né? A Avenida Tony Toledo. Nós ficamos na Avenida Tony Toledo. Do outro lado da avenida tem aí o IDET, que registra sua marca, sua patente, faz pesquisas empresariais e ele está presente em todo o território nacional e em mais 150 países. Gente, sabia disso? Muita gente ouviu falar do IDET no registro de marcas e não sabe que é de Pouso Alegre. Então aproveita que todo o processo eles acompanham, desde a solicitação até a concretização do seu sonho, para que ninguém use o nome da sua empresa e você perca ele, tá bom? Então entre em contato com o IDET, registro de marcas e patentes pelo 359 8867 8856 98867 8856. E eles têm desenhos industriais que a gente acha pouca mão de obra, tem topografia de circuito integrado e tem programa de computador, indicação geográfica, esses termos que ninguém entende, mas que quem entende precisa muitas vezes não acha onde fazer, né? Eles estão aqui, gente, ó, na Avenida Prefeito Tony Toledo, número 55, conjunto 2B, no bairro Fátima 2.
mais pertinho aqui do Terra do Mandu, do outro lado da rua. Duas empresas que a gente confia, não por serem patrocinadoras do Mandocast, mas porque a gente já conhece há muito tempo. A gente usa, gente, a gente consome. É isso. Obrigado, pessoal do IDET Santa Maria, por apoiar a gente em mais um Mandocast. Doutora Vera, a senhora falou sobre a pessoa ter o registro, falando de registro, a pessoa ter a aposentadoria dela, aquele um salário mínimo já faz muita diferença. Sim. Mas tem muitos casos que dá para aumentar um pouquinho, né? Dá para aumentar. Por exemplo, quando a pessoa vem era da roça, começou na vida lá na lavoura com os pais e veio para a cidade. Ele pode computar esse tempo na aposentadoria por tempo de contribuição. Não só para aumentar o seu salário, mas certamente ele vai conseguir se aposentar mais cedo. Todas as vezes que nós fazemos cômputo de trabalho rural, já escrevi essa matéria aqui para o Terra do Mandu, nós aumentamos o quê? Nós saímos aí, vamos dizer assim, nós vamos fugir dessas regras de transição. E ele vai conseguir se aposentar mais cedo, com um salário melhor. Então, o rural, na verdade, computar tempo rural. Às vezes a pessoa pensa, toda vez que a gente fala de rural, as pessoas pensam assim, nossa, vou me aposentar com salário mínimo. Nem sempre. Nem sempre. Se recebe um auxílio acidente, essa renda do auxílio acidente vai ser computada lá na renda final da sua aposentadoria e você vai se aposentar com um salário melhor. Ah, trabalhei na roça com os meus pais. Esse tempo está perdido? Não está. Pode fazer cômputo. O INSS tem aceitado até 1991, né, 30/10, sem necessidade de indenizar a Previdência Social, sem precisar pagar todo esse período. Ele conta como tempo de contribuição lá e ajuda demais. A gente tem feito isso, que nós mais fazemos é cômputo de trabalho rural, porque o pessoal vem para a cidade, quer se aposentar, mas se não computar o tempo rural, vai se conseguir se aposentar só na idade com as novas regras. Quando a gente põe o tempo rural, faz esse cômputo de trabalho rural, ele se aposenta agora. Então, assim, tem umas grandes vantagens e muitas vezes com um salário muito melhor. Tem um termo também que tinha usado na outra entrevista, da questão como se fosse uma aposentadoria híbrida, né? Então, a aposentadoria híbrida é quando esse segurado, ele tem períodos de trabalho urbano e períodos de trabalho rural, e daí ele não faz a carência dos 180 meses, os 15 anos, e ele tem a idade 62 para a mulher e 65 para o homem. Ele precisa dos 15 anos de contribuição, dos 180 meses. Só que ele não tem, mas ele teve lá, por exemplo, no início da vida, ele foi da roça. Aí ele veio para a cidade, trabalhou 9, 10 anos aqui. Está faltando aí um tempo. Sim. Aí a gente faz essa complementação com o tempo rural. E é legal que quando tem uma pessoa que dá para confiar, igual você fala, procure uma assessoria, né? No caso previdenciária, com um advogado de confiança, porque a pessoa consegue encontrar a forma de obter esses documentos, pensar mais a respeito, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu sou elitista, hoje, igual você falou, trabalhei na roça, mas eu tenho 20 anos quase de carteira assinada hoje em dia. E aí as pessoas esquecem que aquele outro tempo ela pode buscar as formas de se comprovar. Às vezes a dúvida no preenchimento no portal Meu INSS. Sim, na própria documentação. Às vezes você vê lá as lacunas, né, para preencher, que tem o asterisco que é obrigatório, ele tem uma coisa que você não sabe o que é, e você fala, eu não devo ter. E você desiste ali, né? Sim. Sem querer fazer jabá, porque não pode, mas é sempre importante que você procure uma pessoa especializada. A gente falou das mães de autistas, que são as que procuram muito a senhora. A gente vai falar também sobre salário maternidade, sim, que é uma coisa que eu guardei pra gente conversar. Mas muitas vezes a mãe não sabe que tem o direito e muitas vezes ela não tem a coragem para ir atrás desse direito porque ela interpreta que ela vai sozinha. E quando você muitas vezes tem essa assessoria, você tem um advogado que tem a ciência dos seus direitos que você não sabe que tem, você cria coragem e você vai atrás do seu direito, do seu benefício, né? Gente, tem uma frase que parece coisa boba que eu vou falar agora. Não vem zoar, não. Mas o não eu já tenho. Levanta e anda. Você vai ficar com o não pra você, se você tem direito? Capaz. Exatamente. Então você procura uma resposta positiva, uma forma de conseguir aí perguntar o seu não direito. ofende, né, doutora Vera? Não, de jeito nenhum. Eu tava num processo lascado contra o hotel urbano, acho que eu já até contei isso aqui, né?
a doutora Vera, pelo Instagram eu precisava falar com ela, doutora Vera, tal coisa. Não, Consulta faz online, isso, faz isso. Porque a gente às vezes se vê... E conseguiu resolver. E graças a Deus a gente teve o dinheiro nosso de volta, que é uma coisa que quase ninguém tá tendo, né? Ninguém. Mas se eu não tivesse o auxílio dela, só chegando, batendo lá no fórum, eu não teria ido à frente no meu processo. Porque muitas vezes só o boa tarde que a pessoa te dá com aquela cara sisuda, você já fica morrendo de medo. Volta. E a hora que você ir numa perícia, por exemplo, você chega lá, você chega embasado, você sabe o seu direito. Você não chega lá, como se diz, né, naquela humildade, retraído, você sabe o seu direito, então você já vai determinado a conquistar aquilo que é o seu direito. Então, graças aí ao auxílio, por exemplo, de pessoas como a Vera, que a gente consegue ter essas coragens que nos faltam na vida, né, doutora? Sim, eu acho que tem que procurar os direitos, sim. Tem que procurar alguém realmente da área. Eu sempre falo, quem faz tudo não faz nada no direito, na medicina, sim, em qualquer coisa. Tem que procurar um especialista para o que você está buscando, se é os seus direitos trabalhistas, um especialista em direito do trabalho, se é na área previdenciária, uma pessoa que faz o previdenciário. Por quê? O que nós fazemos muito hoje também? É planejar a aposentadoria do segurado. Sim. Porque muitas vezes ele tem o direito hoje e ele vai receber R$2.000. Mas se ele contribuir, por exemplo, mais 1 ano, 2 anos, ele esperar esses 2 anos, ele vai se aposentar com quase o dobro. E aposentou aqui com 2.000, nós não temos revisão mais. Então tem que ser antes de entrar com o pedido. Antes de entrar com o pedido, fazer um planejamento previdenciário, você que contribui, né? Esse segurado que contribui para a Previdência Social. É muito importante, antes de requerer a sua aposentadoria, se você não deve continuar um pouco mais aí no trabalho, continuar contribuindo, seja com carnê, ou seja, mesmo no trabalho que está da carteira que está assinada, lá como diz, né? Está registrado, continuar mais um pouco. Por quê? Porque às vezes 1 ano, 2 anos de contribuição, você sai por exemplo, de 2 e vai para 4.000. Muda muito. Então, o planejar a sua aposentadoria. Hoje nós trabalhamos muito com isso. Aonde que você planejou? Lá naquela simulação do INSS? Inclusive, eles até tiraram de tanta confusão que está. Não sei nem se vão voltar aí no site do meu INSS. Não. Nós trabalhamos com programas especializados, feitos para isso. Os advogados hoje, que atuam na área previdenciária, nós temos programas especializados que são atualizados todos os dias pelas leis, pelas portarias. Então, a gente sabe o que está fazendo. Para fazer o cálculo exato. Exato. Geralmente, a diferença do cálculo que a gente faz para o salário de benefício do segurado é centavos, a diferença. De tão preciso que são os cálculos. E é importante sempre ser um advogado de confiança, e aí eu não falo o advogado de confiança da sua família, mas um advogado que transmite confiança. Para você. Porque eu tive um caso com uma amiga minha, que não tem a ver com o nosso assunto aqui, que é sobre a Previdência, mas ela estava com problema com o IPTU, a casa dela estava indo a leilão, e a advogada falou para ela que não tinha o que fazer. Eu falei, fulano, como assim? Falei, não, como assim? É porque eu já renegociei o IPTU uma vez. Eu falei, não, se você não conseguiu pagar, é sinal que a renegociação não deu certo. Precisamos renegociar de novo. Sim. Assim se faz com o banco quando você fica devendo, assim se faz com a operadora, quando seu nome vai lá para a Serasa. Então, muitas das vezes a gente pega profissionais não tão experientes, não tão compromissados, digamos assim, e às vezes você acaba se frustrando. Então, sempre procurar uma segunda opinião também. E tem o que a doutora Vera falou, tem que ser alguém da área que você está necessitando. Exatamente. Né? Não, mas às vezes pode ser algum ruim da área também, né? Temos que considerar. Então, assim, mas é sempre bom ter uma segunda opinião. Sim. Principalmente quem vai se aposentar e, trabalhou, vai se aposentar agora. E daí, assim, aquela ânsia da aposentadoria. Opa! Assim, até as minhas funcionárias já sabem, olha, eu fiz aqui um cálculo, mas se a pessoa esperar 9 meses, foi o último cálculo que eu fiz para uma cliente de extrema até, vou me lembrar desse caso agora. Ela vai fazer 59 anos, falta 9 meses, o dia que eu fiz 9 meses e 3 dias. Se ela estiver me ouvindo, ela vai saber que é dela que eu estou falando. Ela ia se aposentar, na verdade, com 3.640, ela vai esperar 9 meses que passa, como eu sempre falo, né? Em cima da cabeça, né? Vai tão rápido que passa.
vai se aposentar com quase 5 mil. A diferença é muito grande. Custa olhar, mais de gente? R$1.000 Ela, então, quer dizer, lógico que eu gostaria de fazer o serviço dela, mas eu não posso prejudicar essa cliente. Sim. Então, a gente faz o planejamento, a gente diz, olha, agora não. Vai esperar os 9 meses, 1 ano, 2 anos, aí o senhor vai ter direito, a senhora vai ter direito. Então, planejar hoje é muito importante, como tudo na vida, né? Planejar as finanças, planejar a sua aposentadoria. O casamento. O casamento. Até virar, vai casar com ela, gente. Ó, já publicou nas redes sociais o pedido e tudo mais. Vamos adiantar aqui. Já dá spoiler pra quem não te acompanha nas redes sociais. Ai, amiga. Quero só ver esse casamento do casamento do ano. Mas uma coisa que você falando me fez lembrar, na época que o meu pai já é falecido há mais de 10 anos, mas eu lembro que falaram pra ele, acho que não sei se foi o escritório de contabilidade, o que foi, que na época, tipo assim, ele se aposentadoria com um salário mínimo, mas que se durante, acho que 1 ano ou 2 antes dele se aposentar, ele contribuísse com um valor como autônomo que fosse, tipo assim, o dobro do que era a contribuição dele, que ele iria se aposentar com quase o dobro do valor. Mas quando ele se aposentou não foi nada disso. É uma coisa que, às vezes, assim, é por isso que tem que ser planejado, e por quem entende do assunto, porque senão a pessoa, às vezes, ela até dispõe de um valor maior, que ela não teria como, mas naquela ânsia, no sonho de ela conseguir, trabalhou a vida inteira, desde molequinho, né, então, e aposentou depois dos 60 e tantos anos, então, assim, pelo menos, da pessoa não ser penalizada de tá tirando do bolso algo a mais, mas que ela vai ficar naquela expectativa. Porque não é questão assim, paga o dobro para você aposentar com mais. Não, o que você falou é planejar, é saber. Às vezes é por tempo, às vezes pode ser uma diferença do valor, né? Sim, às vezes. Entender. Agora, como nós temos todas essas regras, regra de pontos, né? É idade mínima, tem várias regras. Sim. Então, vamos ver aonde se encaixa melhor, né? As pessoas pensam assim, mas falta só 1 ano, vou ter que pagar mais 1 ano, 2 anos. O tempo passa e você tem uma aposentadoria melhor. Então, eu sempre costumo fazer o cálculo dessa diferença em meses, porque são 13 salários por ano, né? Tu tem 13º, a gente tem que computar aí o salário 13º também. Entra junto. Entra junto. Então, assim, vamos ver as vantagens que você vai ter. Aproveitando que a Nayara tocou no assunto, que infelizmente aconteceu na vida dela, que ela teve a perda do pai, a gente teve alguma mudança significativa nas questões da pensão por morte? Para muitos segurados acham que com a reforma acabou, porque houve mesmo toda essa confusão, essa discussão que não ia ter mais direito. Na pensão por morte continua, pode ser acumulada com uma aposentadoria. Vamos começar pelo rural. 2 salários mínimos na casa, ok, normal, ela pode ficar com um salário mínimo do esposo, da esposa, do companheiro, da companheira, não tem problema. O que mudou para quem, por exemplo, recebe R$4.000 hoje, está deixando só a companheira, a esposa, não deixou nenhum dependente. É o maior absurdo da reforma da Previdência, vai receber só 50%. Isso não muda mais, isso já está pacificado, já acabou, houve 1000 ações. Não adiantou. Então, assim, não mudou, ela não terminou. E também, em 2015, houve aí uma mudança, porque a pensão era totalmente vitalícia, não importava aí a idade de quem ia receber essa pensão, do dependente, né? Podia ter 20 anos, ia para ser o resto da vida. Podia ter 50 até a data da sua morte, agora não. Depois de 2015, dependendo da idade, é o tempo da durabilidade da pensão. Que eu acho que foi... essa mudança eu considero justa. Até porque se a pessoa tem capacidade de trabalhar, aí ela não vai ficar dependendo da pensão. É tipo assim, a pessoa com 20 anos, ela vai ficar lá, sei lá, com 5 anos, 10 anos da pensão, por exemplo. É o tempo de recomeçar a vida, se estruturar, entendeu? Agora ficar o resto da vida recebendo essa pensão por morte não é justo, né, gente? É um exemplo, muito antigamente, não sei se ainda é assim, quando o pessoal falava assim, é filha de
uma pessoa do exército, né? Mas essa continua. Essa continua. Que era a mulher, por exemplo, que não casasse, continuava recebendo ao longo da vida, sim, né? Se ela ficasse solteira o resto da vida, ela ia receber a pensão por toda a eternidade. Quase assim, né? Até falecer, na verdade. Mas, nesse caso, é muito diferente do INSS. Esse negócio falou, vai ser gradual. Vai ser gradual e ela, assim, conforme a idade, vai ficar. Esse tipo, infelizmente, falaram que iam acabar com esse tipo aí, que é uma mordomia, né? Elas não casam, mas elas têm família, elas têm companheiro, elas só não casam para não perder pensão. É um absurdo. E a gente quer falar também, doutora Vera, que nosso tempo já está quase estourando. Falando em filhos, vamos falar de mamães. Isso, a gente já começou o nosso podcast falando sobre as mamães, principalmente as mamães de pessoas que têm autismo. Eu vi um termo e eu fiquei encucado sobre o salário maternidade, que muitas vezes vem acompanhado do termo urbano. Para quem não sabe, esse é um serviço para pedir o benefício para a pessoa que se afastar da sua atividade principal aí remunerada por um motivo de nascimento do filho, às vezes teve algum aborto não criminoso, adoção ou também a guarda judicial dessa criança. Sim. Como que funciona isso? Eu vi o salário maternidade também linkado com licença maternidade. Qual que é a diferença ou eles são parecidos? É meio confuso mesmo. Na verdade, é o único benefício da Previdência Social que é salário. Uhum. O resto todos são benefícios. Se ele é salário, até pode-se haver aí a redução aí com o imposto de renda, né? Uhum. Se ele estiver acima do teto aí do nível da isenção, ele vai ser, porque ele é salário, ele não é benefício. E a mãe, ela tem que ter aí 10 meses de carência. O que é essa carência? 10 meses antes do nascimento da criança, né? Então, tipo, 9 meses é a gravidez, 1 mês antes ela tem já que provar a qualidade de segurado. Isso serve para o trabalhador rural, para a trabalhadora rural, isso serve para a trabalhadora urbana. Serve para o contribuinte individual, para o micro, para aquela que é a MEI, né, que é a microempreendedora individual, todo serve. Para o trabalhador, para aquela que recolhe pelo facultativo, 10 meses de carência, essa carência aí antes do nascimento. E todas têm direito. Aí nós temos só abrindo um parênteses aqui. Nós temos aí uma criança que nasceu há 3 anos atrás, lá na roça, aparece muito. E elas falam assim pra gente, olha, eu não requeria o meu salário maternidade. Posso requerer? Pode. Eu não sabia disso. Sério? Retroativo? Pode. Independente do tempo? Pode. Até 5 anos. Até 5 anos. Pode. E a gente faz muito esse requerimento e recebe o salário da data do nascimento, mas o INSS paga. E aí se você provar a qualidade de segurado lá. E a gente tem algumas isenções dessa carência também. Se eu não me engano, a empregada doméstica ela é isenta dessa carência. Sim, algumas isenções nós temos, inclusive houve algumas mudanças aí na lei, mas são poucas, né? No geral, eles seguem a qualidade de segurado. Ah, sim. Beleza. E aí a gente cai na outra questão aqui, doutora Vera, que eu até anotei, porque eu não gosto de esquecer dos trem. Deixa eu bisolhar aqui. Lembrando, mamães, fiquem atentas aí então, porque até 5 anos depois de vocês terem tido bebê, dá pra, no máximo 5, não demora não. É um trem que eu queria perguntar pra senhora. Tem que provar a qualidade de segurado lá no Tem que ter pelo menos 10 meses de contribuição de qualidade de segurado, antes do neném nascer. Sim. Aí deixa eu tocar num outro assunto, que essa semana do dia 24, que é quando a gente está exibindo o nosso programa pela primeira vez no ao vivo, a gente teve muitos acidentes aqui na região. Muitos acidentes mesmo. E eu queria fazer uma pergunta para a senhora, não sei até se é da seara da senhora, se a senhora puder responder a respeito de auxílio sobre acidentes. A pessoa sofreu um acidente, se eu não me engano, tem um auxílio. A gente até recebeu essa pergunta, até peço desculpa para a pessoa, mas que eu não vou conseguir levantar o nome dela agora. Sobre auxílio acidente. Então, mas existe o auxílio acidente, mas primeiro essa pessoa, ela sofreu um acidente na estrada. Você está falando que teve muitos acidentes mesmo, né? Sim, essa época de chuva tem muito. Só de engavetamento, quinta-feira atrás, na Fernão Dias, foram 2 que a gente noticiou. Sim, muitos. Aqui. Impressionante o tanto de acidentes que teve aqui. Então, assim, primeiro ela vai fazer o quê? Se ela tiver qualidade de segurada, se ela for segurada da Previdência, seja ele é caminhoneiro, geralmente eles recolhem INSS sobre a nota fiscal do transporte,
Então, ela tem qualidade ali. Falei de um exemplo. Primeiro, vai requerer o auxílio-doença temporário. Sim. Ficou com sequelas, com redução de capacidade. Já disse aqui, o auxílio-acidente. Ficou incapaz. Se o INSS entender que, por exemplo, a profissão de carteira era caminhoneiro, ele não tem outra profissão. Você pega a carteira do segurado, ele é caminhoneiro da vida. Começou lá com 18 anos, tem 60 e continua como caminhoneiro. Então, ele não sabe fazer outra coisa. Ele ficou incapaz, vai para a aposentadoria. O problema da aposentadoria por invalidez é que ela é muito desfavorável em questão de salário. Com a reforma, foi um dos benefícios também que foi, assim, drasticamente afetados. Daí, a pessoa, às vezes, recebe o auxílio doença temporário, recebe 91% do valor. Vem para a aposentadoria por invalidez. A gente entra para conseguir um benefício, o perito entende que ele está inválido. E, de repente, ele recebia 3, vai receber 1,5. Então, assim, precisa muito cuidado com esses 2 benefícios, principalmente na esfera judicial. Não fazer nada no automático, né? Porque daí, se você pede aposentadoria por invalidez e a incapacidade é posterior aqui a 2019, a emenda à Constituição 103, nós temos aí uma dificuldade com salários. Eu levantei o nome aqui, Leonardo Guimarães. Léo, espero que você esteja vendo isso. Eu mando o link para ele depois, que foi quem mandou a dúvida pra gente. Eu fiquei em dúvida, porque eu pesquisei, eu falei, gente, eu não achei nada sobre, que eu já queria introduzir a doutora Vera sobre esse assunto, mas eu só vi isso, auxílio acidente. Falei, eita, não sabia que existia isso. Mas primeiro tirar a dúvida. O primeiro benefício sempre é o auxílio por incapacidade ou auxílio doença, que é a mesma coisa, temporária. Aí, se eles entendem que ficou com alguma sequela, houve uma redução da capacidade de trabalho, aí vai para o auxílio acidente. Por exemplo, no caso dessa pessoa que é autônoma, um caminhoneiro, vamos citar aqui, que seja autônomo, eu lembro que quando a pessoa está empregada dentro de uma empresa, de uma indústria, do que for, tem carteira registrada, a empresa paga os primeiros 15 dias que ela fica afastada. Depois de 15 dias, ela tem que dar entrada no INSS, né? E para a pessoa autônoma, no caso desse, sofreu um acidente, foi hospitalizado. Entra direto. Só que o autônomo, que é o contribuinte individual nosso, ele não tem direito ao auxílio acidente. Ah, então não pode registrar como autônomo, né? Vamos dizer assim, a contribuição ao INSS. A contribuição não pode ser como... Não, o contribuinte individual não tem direito ao auxílio acidente. Só tem direito quem é o empregado doméstico, disse no início, o segurado especial e quem realmente tem aí que trabalha com carteira aí. Ou seja, temos muitas pegadinhas. Temos muitas. Por isso é bom alguém que entende do assunto. Nossa, ela tinha desfeito um, ela fez outro. Não, ela fez outro. Porque muitos recolhem, às vezes é microempreendedor, né? Que daí é o contribuinte individual, né? Sim. Tem um caso que eu queria trazer aqui, que é de uma pessoa muito próxima, que ela trabalhava numa multinacional. Eu falo trabalhava porque está afastada há mais de um ano, porque nesse período ela adquiriu herpes zoster, que é uma doença também que a gente tem ouvido falar há pouco tempo. Antigamente não se falava. É porque ela é da imunidade, porque toda vez que você tem um estresse, uma doença, né, uma tristeza muito grande, né? E ela era uma pessoa que já trabalhava em uma vaga por ser PCD, por ter tido um tumor no pé, uma certa incapacidade em um dos pés. O que aconteceu? Está afastada até hoje, igual você falou, no automático do INSS, porque ainda não está tendo a perícia, né, física, então ela tem que ficar ligando de mês em mês, também juntar a documentação. E daí ela também não vai ter o tempo de contribuição como PCD, então é melhor que ela fique realmente aí no auxílio-doença, porque se ela for para aposentadoria normal por invalidez... É que é isso que eu ia perguntar, até porque no caso dela... O salário dela vai cair, né? As sequelas que ela teve por conta da doença, além de uma paralisia facial, nem metade do rosto, que não voltou 100%, ela tem também outros vários problemas, que ela depende de opioides todos os dias, que são remédios muito fortes, a gente sabe para tratamento de câncer se usa muito. Então, assim, é uma coisa que é complicado voltar ao trabalho, porque não vai ser a mesma coisa. E ela já é PCD, né? Já é PCD. Aí, nesse caso, então, não vale a pena a aposentadoria por invalidez. Se ela não tiver o tempo de contribuição, todo esse período aí, é melhor ela ficar com o auxílio-doença.
não correr o risco. Eu já tive 2 revisões, inclusive aqui na Justiça Federal de Pouso Alegre. Nesse sentido, recebia o benefício por incapacidade temporária, por algum motivo, o perito lá no dia da perícia administrativa entendeu que a pessoa se arrastando podia trabalhar, vamos usar esse termo mesmo, super mal. Eu ingressei para restabelecer o benefício por incapacidade temporária, o perito entendeu que era caso de aposentadoria, o salário foi lá embaixo. Fiz a prova da incapacidade anterior, eles revisionaram aqui. Eu tenho 2 revisões aqui, são procedentes, eles revisionaram porque ela é anterior aí à reforma de 2019. A incapacidade foi fixada antes. Aí a gente vai brigando um pouco, mas não é todos os casos que nós temos sucesso. É caso a caso, é um estudo. O previdenciário, como toda a área do direito, cada caso é um caso, mas assim, basicamente o que nós temos na lei é isso, provar a incapacidade anterior a 2019. E muitas vezes nós não temos sucesso, porque os juízes entendem, aí vai para a turma recursal, continua do mesmo jeito, né? Nesses 2 casos, graças a Deus, assim, tivemos sucesso, e daí ela voltou com o salário que ela tinha antes, melhor, 9% a mais, porque ela recebia 91% da média, com a aposentadoria ela recebeu 100%. 100%. Mas foi 2 casos só, gente, não é assim uma coisa normal lá no escritório. É, difícil. E caso aqui da região, como ela disse, Justiça Federal aqui em Pouso Alegre. Mas aí esses casos é igual a gente comenta, geralmente quando ela posta algum artigo aqui que a gente solicita, pintou o assunto, aí pipoca a gente. Sim. Muitas vezes as pessoas não sabem que tem o direito justamente por essa, desculpa a palavra, ignorância. As pessoas não sabem que ela tem esse direito. Uma outra coisa que eu ia comentar com a senhora é a respeito de compra de veículo. Que eu tenho uma amiga que tem uma deficiência, ela tem uma artrite, uma artrose, as 2 muito desenvolvidas, então, coisas do cotidiano nosso, pegar o celular, mexer no celular, ela já não consegue mais. Tem que ser carro adaptado. Porque os dedinhos, infelizmente, atrofiaram. Então, ela tem uma dificuldade, por exemplo, a desbloquear o celular com a digital, porque ela já não tem tanto controle mais. E ela não teve desconto do carro. E aí ela teve que acionar a justiça para ter o desconto no carro. Então, porque isso tudo é feito diretamente na Receita Federal, né? Você preenche um formulário, você leva laudos, você passa por uma perícia, mas é tudo feito por eles, né? Essa parte aí dessa compra de veículos com desconto, tudo. Porque ela queria um veículo em si. Ela queria queria um Toyota. E ela teve a dificuldade de comprar esse Toyota. Não foi aqui em Pouso Alegre, porque no estado de São Paulo tem uma facilidade maior para comprar esses veículos para a pessoa com deficiência, esses veículos adaptados. Eles são faturados já na fábrica para a pessoa. Exatamente. E é muito mais fácil, você já volta com o carro direto para cá. Com isenção de IPI e tudo. Isso. E infelizmente Minas está com um problema com o imposto, que o imposto aqui está altíssimo, né? Mas, enfim, deixa para lá. Mas aí nessa situação dela, ela precisa... Porque ela foi em outra concessionária, a outra concessionária ela ia conseguir. Então, ela foi atrás do direito dela porque ela queria comprar na empresa que eu referi para vocês. E conseguiu. Deu o que fazer, mas conseguiu. Voltou com o carro dela. Então, é aquela coisa. Você não pode desistir. Como disse a Nayara. O não você já tem, você vai atrás do sim. 50%, 50%. E é o justo, porque assim, a atividade que ela exerce hoje, que ela trabalha hoje, não daria para ela o conforto dela comprar um Toyota tão fácil como ela comprou. Né? A gente sabe o custo de um carro hoje, um veículo que é dito popular, ele custa em torno de 60, 70 mil reais. E a pessoa que muitas vezes tem o sonho de ter um carro assim, ela está numa posição no mercado de trabalho que ela não consegue transitar, né? Ela não consegue, por exemplo, uma promoção. E aí ela fica com aquele salário um pouco mais baixo dentro da função dela e ela não consegue comprar o carro. E ela tem as mesmas contas que eu tenho, a doutora Vera tem, você, Nayara, tem. Então... Assim, gente, conheçam seus direitos, vão atrás. Porque assim, se você não tem o telefone de um advogado para você ligar, precisa de um telefone. Que às vezes as pessoas te falam com tanta propriedade, você fala assim, não, realmente eu não tenho direito. Há sites muito sérios. Com o dedinho atrofiado eu não tenho direito. E há sites muito sérios, né? Não, há sites que a gente não pode confiar, mas há sites muito sérios, que traz boas informações, né? Tipo,
para compra de veículos, né, com redução de IPI, com isenção de IPVA, tudo. Sim. Vamos dar uma atenção para o nosso chat? O Ademilson Oliveira mandou: boa noite, parabéns ao programa. Obrigada, doutora Vera, pelos esclarecimentos sobre direitos que muitas vezes são desconhecidos pelo cidadão. Obrigado pela participação, Ademilson. Obrigada. E a Daniela Maria, Dani, um beijo. Perguntou, doutora Vera, uma amiga acabou de descobrir um câncer e a empresa entregou a ela uma carta de aviso prévio. Ela deve assinar? O que você orienta para ela? Então, essa não é a minha parte, não é o trabalhista, mas, assim, ela acabou de descobrir um câncer, a primeira coisa que ela tem que fazer é requerer 15 dias pela empresa, não assinar nada, e ao médico, que é o afastamento temporário. 15 dias pela empresa, a partir do 16º, vai para o INSS. Se ela conseguir o afastamento, essa carta do aviso prévio será rasgada, né? Vamos assim dizer. Vai ter que ficar guardadinha um tempo aí. A gente teve um caso de uma entrevistada que veio aqui no MandoCast e que contou que ela foi mandada embora quando tinha descoberto a doença. No tratamento. No tratamento. E que a pessoa, o empregador, falou para ela que ela tinha que fazer aquilo naquele momento, que era orientação. Porque ela queria se afastar para cuidar da saúde. E o empregador dela falou para ela que ela não deveria, porque o trabalho era bom para ela distrair a cabeça, para ela manter a energia dela. E daí ela não se afastou. Não se afastou, continuou e foi demitida. Então. O presentão, né? Então, assim, mas isso seria uma atitude muito desonesta da empresa, né, gente? Vamos trabalhar com uma coisa mais honesta, né? Então, por isso que eu falo, se você está doente, se infelizmente você tem esse diagnóstico, ou seja, do câncer ou de qualquer outra doença, que você está impossibilitado de trabalhar, requeira. Não pense na empresa, pense em você, pessoa. Na sua saúde. Que a saúde é tudo, né, pra gente? Pra não ser prejudicado, né? Imagina no momento que você precisa ainda mais de dinheiro, você ser mandado embora e você não sabe como é que vai ficar a sua vida depois. Sim, você não consegue depois outro trabalho, você vai ficar um tempo só com seguro-desemprego. Às vezes o fundo de garantia, o FGTS, nem é um valor tão alto, mesmo com a multa dos 40% que a empresa vai ter que pagar, mas isso não vai, né, fazer. Não paga. Não faz a diferença. Não paga. Se você ainda tiver alguma dúvida, a gente já está quase se despedindo da doutora Vera, pode mandar para a gente no nosso chat ou no nosso zap 35 30 25 01 38. Eu queria falar uma coisa, você falou do salário maternidade, mas eu vou dar um exemplo aqui. O Iratã pretende ser papai no futuro. Minha amiga é muito boca de sacola, cara. Não, eu tô dando um exemplo, mas eu tenho outros amigos que se encaixam nessa mesma situação. Seja a situação de um pai solteiro, vamos supor a mulher morreu no parto, ou a situação de um casal homossexual que quer adotar. Como que fica o direito do salário paternidade? Tem direito, a mesma coisa. O termo materno é só força de expressão. Só força de expressão porque ele é antigo, né, gente? Precisa da ser mesma mudado. forma que veio o urbano. Gente, no Gov tá escrito assim, salário maternidade urbano. Se você expande, quem tem direito está o rural. Por que chama de salário maternidade urbano? Sim. É por isso que a minha cabeça às vezes deu uma... É porque na verdade tem termos que estão totalmente em desuso. Defasados. Precisa haver uma mudança, uma adaptação aos novos tempos, né? Aos novas famílias, né? Isso é muito importante. Porque tem direito à pensão por morte, mesma coisa. Os casais homossexuais têm direito à pensão por morte. Então, assim, precisa se atualizar. A sociedade em si precisa de uma atualização, né? E os termos usados também, né? As leis são outras hoje. Ainda mais porque a gente está falando de adoção, e adoção a gente tem toda uma dificuldade, não pela questão da criança muitas vezes ser um pouco maior do que o recém-nascido, mas também por uma questão de atenção que você precisa dispor para ela. Sim. Porque da mesma forma que você tem um recém-nascido em casa e você precisa ter aqueles cuidados, onde tem o horário certinho de dormir, onde tem o horário certinho da criança se alimentar... Período de adaptação, né? A criança da adoção também. E aí ela demanda muito mais atenção, muito mais... o uso de profissionais. Às vezes a gente vê a história de algumas crianças que passaram por situações de violência, que elas precisam, por exemplo, de auxílio terapêutico, elas precisam de um auxílio que muitas vezes a criança nunca passou por um pediatra, e ela precisa desse acompanhamento. E aí, muitas das vezes, a pessoa vai entrar nesse mundo da adoção e ela fica espantada, porque ela vai pensar assim, nossa, como que eu vou fazer isso se eu não tenho tempo?
Se eu vou sair correndo do meu serviço, como que eu vou... Não, gente, primeiro tem um tempo para fazer isso. Imagina, não né? tem como, né? E é para isso É que justo, existe né? esse salário, justamente para você ter um tempo para você respirar, resolver tudo aquilo que você precisa resolver, pelo menos o início de tudo, né? E aí sim você retomar para suas atividades normais. Sim, mas a sociedade em si, as leis elas mudaram muito, né? 2 pais, né? 2 mães, hoje já se aceita normalmente na certidão de nascimento, tudo. Então, E tinha mais uma dúvida, o salário ele é igual ao salário que a pessoa ganha no trabalho dela? então tem uma média aí, geralmente ele é bem próximo. Não vai ter, por exemplo, uma diferença muito grande. Não, ele é próximo, é bem próximo, é como o benefício por incapacidade temporária, né? Ele fica bem próximo. E ficou uma dúvida, doutora Vera. Alguns benefícios, eles já ficam claros que não existe 13º. Nesse caso, esse salário, eu estou falando pela assimilação da palavra salário, não existe 13º, algo Sim. cumulativo. Então, na verdade, o salário maternidade são 4 meses e mais o 13º proporcional aos 4 meses. Ah, sim. E dependendo, quando há um consenso com a empresa, ele pode ser de 6 meses, né? Daí é um consenso com a empresa, né? Daí já é um acordo da empresa, mas no geral são 4 meses. O Gente. pago pelo INSS são 4 meses. Eu estou acompanhando uma youtuber, eu tô numa era que eu tô vendo só gente que tá passando frio, né? Porque aqui tá um calor danado e só vejo gente que fala de frio. E eu tô acompanhando uma família brasileira que mora na Noruega. Lá é 1 ano que eles afastam pela licença maternidade. E é uma licença, assim, muito elogiada, porque além da licença maternidade em si, que é o período de descanso, com você recebendo seus benefícios, você também tem mais benefícios na área da saúde. Lá existe uma saúde pública, mas você tem ainda mais benefícios do que você teria, por exemplo, se caso você vai fazer seu pré-natal, toda a sua questão da gravidez pelo SUS, lá você consegue fazer pela rede particular através do programa do governo. E é uma coisa que eu fiquei assim embasbacado, porque muitas das vezes as mães aqui no Brasil, elas têm seus nenéns e aí 3 meses volta e aí tem aquela correria para achar uma creche, muitas vezes deixa com a mamãe, né? A vovó que olha o quando neném. Tem perto, nem todo mundo quando tem. Geralmente a creche pública, ela só aceita a partir do 6º mês, né? Então as mães, elas unem aí o salário, maternidade e as férias. E ainda assim não dá o tempo. Pancada assim. E ainda assim não dá o tempo. Isso, ainda não dá o tempo. Agora a rede particular aceita, mas a rede pública geralmente é após o 6º mês. Doutora Vera passou por uma situação onde ela foi hackeada. Então muitas pessoas podem pesquisar Vera Marcotti ADV e não acharem ela de primeira, Sim. porque seu usuário mudou. Fala aí pro pessoal, eu vou colocar na tardinha para quem está nos acompanhando aqui no YouTube, do seu Instagram, doutora Vera, para quem tiver que contatar a senhora aí, tirar alguma dúvida. O legal é que saiu alguma atualização, gente, ela publica, viu? Ela já descreve a respeito, faz os vídeos. Eu já tenho a minha colinha, mas ela vai falar, gente. Eu vou falar porque, na verdade, acaba que vai mudando tudo. É @Vera Marcotti. 2 T's e 2 I's. Isso, _ ADVV. Isso. Isso, é porque, infelizmente, ela passou por uma situação em que ela foi hackeada, deu o que fazer pra ela recuperar a conta dela, mas conseguiu, só que, infelizmente, o mesmo arroba não deu certo. Não, teve que fazer algumas mudanças, né? É assim, tipo, a bandidagem tá tão refinada que eles conseguem a gente não consegue fazer o acerto depois. Então, para ficar mais fácil, a hora que você for procurar aí, @Vera Marcotti _ADVV, lembra que ADVV porque é advogada Vera. Boa, amiga! Nossa, maravilhosa. Você já pensou que eu ia falar porcaria? Não. É que a minha amiga às vezes solta umas piadas. Eu faço umas assimilações que eu entendo, as outras pessoas não. Mas é que nesse caso, a primeira coisa que eu pensei, pra ficar fácil, a ADVV, a advogada abreviado, V de Vera. Isso, e o Marcotti dela tem 2 Is no final pra ter essa... Já tinha 2 T's mesmo, né? Já é 2 T's, agora tem 2 Is. Já a gente vai criar um @Vera Marcotti oficial aí, porque, gente, a mulher tá estourada. Quem é doutora Deolane, hein, gente? Essa mulher é bombada no Instagram. Eu particularmente respondo quase tudo que ela posta, né? Ela vai lá, bom dia, doutora Vera. Boa tarde, doutora Vera. Porque... gente, não é alguma coisa muito séria, não. Ela é descontraída na rede social. Ela é maravilhosa, gente. E é assim, tanto assim, dentro quanto fora dos estúdios. Dizer, mas é aquela questão de você ver aquela energia. Ela fala de fé, ela faz postagens agradecendo, de gratidão, falando do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Inclusive... É alguma coisa que não fica cansativo. Não é aquele negócio de corrente, não. Porque é assim, eu penso o seguinte, que primeira coisa,
eu sempre falo isso no escritório praticamente todos os dias. Você levantou, abriu os olhos, está com saúde, tem trabalho, você já venceu o dia. Então, é ajoelhar, agradecer, porque é gratidão por tudo, né? Gratidão pelo trabalho, gratidão pela aprendizagem, pelos livramentos. Eu acredito muito na força de Deus. E não falo isso da boca para fora. Eu pratico isso. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu tenho essa prática diária. Antes de sair da minha casa, antes de ir para a academia, para o meu trabalho, eu costumo sempre agradecer muito e ler um pouco da palavra de Deus, porque eu acho que a fé é tudo. A fé transforma. O seu pensamento positivo transforma, mas a fé é maior. A fé a gente coloca em prática mais fácil. Inclusive, convidar os nossos ouvintes a acompanharem o episódio, a primeira participação da doutora Vera aqui com a gente. A gente adentrou um pouco mais na história dela, foi muito legal. Inclusive, foi um podcast um pouco mais pessoal, né, Vera, que a gente trouxe. Trouxe, é mais da história mesmo, né, de você acreditar todos os dias. E foi muito agradável. Eu adoro quando ela vai... eu amo quando ela vai em lugares que tem muitas flores, que ela adora, ela vai, os clientes dela, ela vai em loco, gente, não é você que vai no escritório dela, muitas vezes é ela que vai até você, aí ela nos brinda com imagens belíssimas, desde o moranguinho, esse que eu ia falar, plantação de morango, flores, eu adoro. Eu fiz esse trabalho mesmo, assim, de conhecer aqui o sul de Minas, porque você conhece a plantação do milho, do feijão, mas eu não tinha nem ideia como que era a plantação de flores, da onde vêm as sementes, as mudas, né? Porque é tudo uma fiscalização para que você consiga vender lá em Olambra, nas cooperativas. Então, eu fui realmente aprender como trabalha o meu cliente, como ele faz, né? Porque fica fácil daí. Quando você sabe a realidade, fica muito fácil de você trabalhar. E é uma forma até de você, que já sabe toda a prática, está sempre se atualizando, mas ver até como é o trabalho dessas pessoas, para entender, às vezes tem algum documento, algum papel, alguma forma de comprovar a atividade dela a mais, já que você sabe da forma como ele é feito. E assim, a recepção que você tem é uma coisa impressionante. É almoço, é café, a pessoa... Mas o mineiro tem mais que o paulista. Ah, com certeza. O mineiro aconchega, né? Ele pega ele abraça. Ele abraça você mesmo, é diferenciado. Olha, foi incrível essa parte. Isso foi um projeto que eu fiz pela página no ano passado, juntamente com a empresa A8 Online, que cuida mesmo da minha imagem, cuida da minha página, cuida aí o que a gente faz, a gente tem um planejamento aí anual, e isso fazia parte do meu planejamento de 2023. Agora, uma curiosidade, como não só advogada, a Vera Marcotti faz para conseguir dar conta de tanta coisa, que eu falo, roda pelo estado de São Paulo e Minas, e isso é a semana inteirinha, né? Sim, um dia você tá no lugar, outro dia você tá no outro, às vezes fez das cidades ao mesmo tempo, um circuito, e ainda arranja tempo para se exercitar. Todos os dias. Arranja tempo para responder tudo quase que aparece. Assim, tudo seria impossível, mas muita coisa do que as pessoas te mandam. 100% é respondido por mim. Gente do céu, ainda dá conta de responder tudo na rede social. E assim... Fiquei até com vergonha agora. E ainda responde story meu ainda, hein? Me arruma tempo me responder. Então, assim, no Instagram eu consigo responder 100%. Sim. O Facebook, não sou eu que respondo 100%. O Facebook tá em desuso, hein, gente? Vamos abandonar esse trem. Então, mas só que o meu público, ele é de Facebook. Cara, pessoas que carecem dessas ultimamente tá também. Um churume. Tá complicado, mas assim, as pessoas ainda usam bastante. Ainda é muito usual. Pra vocês terem ideia, a gente tava falando sobre hacker, eu vou contar uma curiosidade que eu já falei algumas vezes, que eu cuido muito das redes sociais do Terra do Mandu, principalmente o YouTube, mas o Facebook, assim, o Messenger geralmente é eu que pego, que passa pelos meninos. Os meninos veem mais a DM do Instagram. A quantidade de golpistas nesse Facebook e a galera, tipo assim, gente, vocês não estão prestando atenção na forma que as pessoas estão aplicando golpes. É o dia inteirinho a gente recebe mensagem, oi, sua página está com problema, ela vai ser deletada, acesse tal link para que você reverta essa situação. Acessou o link, você está perdido. E aí tá lá aquele verificadinho, que não deveria ser pago, mas enfim, né? Tá aquele verificadinho, você pensa o que é o Facebook mesmo, aí você vai lá e clica no link e dana com tudo. É difícil demais. Então, assim, o que acontece com as redes sociais, elas são os novos crimes, né? Como esses dias me disse um escrivão de polícia, são os novos crimes. Mudou
a imagem. Quer dizer, eles usam a sua foto para pedir dinheiro, eles sabem o número do seu processo, eles sabem quem é seu cliente, porque está aí, né, é tudo digital hoje, então eles sabem muito. Gente, criaram uma conta, mãe, vou te expor, tá? Mas enfim. Ai. Criaram uma conta no nome da minha mãe, numa empresa de cosméticos, enfim, né? De um magnata aí que tem uma televisão. Criaram uma conta no nome da minha mãe, com telefone, endereço. Mandaram uma caixa com os produtos e um carnezinho. Sabe aquele carnezinho famoso? Uhum. A gente falava lá 10 anos, 15 anos atrás. Minha avó. Que a sua avó guarda muita coisa no baú, sabe? Pode ir, uhum. vai. E aí, nisso, ela recebeu esses produtos e a gente ficou muito assustado. Eu falei, mãe, você tem certeza? Você não lembra? E no dia que fizeram o cadastro, a gente estava na praia. E não tinha nem internet lá direito. Não tinha nem como ser a minha mãe que tinha feito. Fui olhar no e-mail da minha mãe, tinha um e-mail com spam, marcado como spam, falando que uma conta tinha sido criada. E aí ela não viu, porque estava no spam. O spam, para quem não sabe, não notifica o e-mail da gente, ele vai direto para a caixa e fica lá. Só se você olhar que você vai saber. Aí eu peguei, fui no Reclame Aqui e falei, olha, aconteceu tal coisa, né? Escrevi pela minha mãe. Não, a gente só cancelou o cadastro dela, ela pode ficar com os produtos. Não, eu quero saber quem fez. Eu quero saber aonde foi feito, eu quero saber registro. Completo, documento, exatamente, porque, tipo assim, a minha mãe interpretou de uma segunda interpretação, porque primeiro ela ficou assustada, que era um presente. Falei, mãe, não é presente. Imagina, tem uma conta. Porque aí, o que o golpista fez? Ele viu que funcionou, já tinha um carnê gerado lá, dentro da caixa. Vai saber se o dinheiro do boleto ia direto para a empresa de cosméticos. Nunca vai. O boleto sempre é falso. Nós temos casos assim... Eu tenho um caso de um cliente de Camanducaia, para concluir o que você está dizendo. Ligaram para ele e ele fez um empréstimo de 18 mil. Sim. Ele resolveu quitar. Mandaram um boleto. O boleto também era falso. Gente. Ai, que judiação, perdeu o dinheiro. Perdeu todo o dinheiro que tinha vendido os animais, dinheiro de trabalho. Então, é assim. Então, não confiem, não paguem. Como eu sempre falo, banco não liga, INSS não liga. Gente, se você qualquer tipo de informação, vá até a agência do INSS, abre todos os dias de segunda a sexta, das 8 às 11, ou das 8 ao meio-dia em algumas cidades. Procure a sua informação, vá procurar um escritório sério de contabilidade, de advocacia, para ver se realmente existiu isso, se ligaram para você. Porque é um tal de pedir dinheiro, mandar Pix, e Pix não tem volta, você não consegue mais saber. Então, gente, não confie em ninguém. E a senhora tem que dar todo um preparo para os clientes da senhora que acabam de se aposentar, porque infelizmente acontece da pessoa se aposentar, no dia seguinte já tem empresa ligando. Então, a gente avisa. Tipo assim, hoje mesmo foi uma senhora que acabou de sair da aposentadoria, foi com a filha, a gente prefere que leve um filho e a gente avisa. Mais alguém da família, né? Esse dinheiro, porque eles mandam uma mensagem, olha, você tem, por exemplo, 20 mil já liberado, a pessoa pensa que é dinheiro de atrasado, não é. É empréstimo consignado, juros altíssimos, por favor. INSS não liga, banco não liga, não dê atenção, não responda pelo WhatsApp, não faça nada. Bloqueie. Você falou agora, não tem tanto a ver com esse assunto, mas da sua cliente que tinha acabado de aposentar, eu lembro de ter falado da outra vez, que tem vezes que você até gosta, né, de falar pessoalmente, porque é uma emoção dupla, né, para a pessoa e para você. 90% dos casos eu que gosto de dar a notícia. Uhum. Eu me sinto bem, porque assim, a pessoa às vezes, ela nem está esperando. Aí você diz assim, olha, tudo bem, como que a senhora está? Tudo bem, a gente... Falando aqui no WhatsApp, olha aqui, doutora Vera, a senhora está aposentada. A pessoa demora um tempo até para te responder. Até cair a ficha, né? Nossa, eu não acredito. É muita emoção. Por isso que eu falo. As pessoas falam assim para você, nossa, trabalhar com rural de salário mínimo, gente, é demais. É só quem trabalha, é só quem gosta do previdenciário rural mesmo, essa emoção. É legal trabalhar com urbano? Sensacional. Principalmente porque é questão de honorários, né? Os honorários sempre são maiores. A gente trabalha por honorários. Não adianta eu falar, nossa, eu trabalho só por trabalhar. Não existe isso. Todo mundo trabalha, não há contrapartida. Mas, assim, o rural, ele te dá esse retorno da emoção. Né? O urbano, raramente você tem esse retorno. Então, é isso que eu falo.
essa pessoa que trabalhou a vida toda, você olha na mão, não consegue fazer o RG, porque não tem digital. Então, você olha a mão da pessoa, você vê que está assim, destruída do serviço, tudo. Então, faça rural, sol, faça chuva, o horário de madrugada até tarde. O rural te traz essa parte, essa contrapartida. Muito pela sua história, né, garota? Pois é. Muito pela sua história. Dá valor, assim, né? Então, mas você se apaixona pelo rural, sim, é muito gostoso. Sim, e foi a mesma emoção que eu tive no dia que a primeira pessoa que eu contei a respeito daquela ação que eu movi contra a empresa de viagem foi a doutora Vera. Que eu recebi no dia do aniversário de Pouso Alegre o estorno. Eu acordei, eu falei assim, gente, eu tô sentindo uma coisa tão boa. Aí eu desbloqueei o celular, tava lá assim, estorno de fulano. Já peguei o Instagram, doutora Vera, você não vai acreditar, não sei o quê. Porque na mesma semana eu tinha ido no Ministério Público, desculpa, no... Procon? Não. Pequenas causas. No... Defensoria. Defensoria Pública, isso. Eu tinha ido na Defensoria, e aí eu falei, tá, vou esperar agora. Só que a defensoria não chegou nem da entrada, né? Respondeu o juiz. E no outro dia veio o estorno. Eu falei, gente, que bom que deu tudo certo. Aí eu já mandei mensagem para doutora Vera, meu dinheiro. Ou seja, a orientação que ela te fez deu toda a diferença. Foi, toda a diferença. Sim, acho e os termos também, né? E tem que, eu sempre falei para ele, vamos aqui fazer assim que os negócios funcionam melhor. Não adianta você querer bater de frente, pedir indenização por dano moral. Não, eu nem fiz questão disso. Não, porque daí você não vai conseguir. Todo mundo quer, a pessoa não quer restituição. 90% do que nos procuram, ele não quer restituição. Ele quer... Danos morais. Danos morais. Não adianta, não fica correndo. Pegue a sua restituição do seu valor que você pagou, faça uma nova viagem, vá fazer uma outra coisa. Leve, seja leve. Não adianta ficar procurando... Sabe qual que é o problema dos danos morais nessa situação que eu passei? Que a pessoa sente que ela não... que ela pode fazer de novo. Sabe, por exemplo, assim... Eu paguei, eu faço outra vez. Porque deu certo uma vez, na segunda não vai, gente. A empresa vai falir. Então, assim, é igual eu tinha comentado com o meu companheiro. Eu só quero receber o que é meu de direito, que foi o que eu paguei, porque eu já aprendi a lição. Eu já sei que eu fiz cagada, então eu pego o meu dinheiro e vou embora. Acabou. Não vou, a empresa me dando... deixa, gente, é aprendizado. Eu tentei economizar por um lado e a economia me custou um preço. Se eu for cobrar esse preço judicialmente, eu vou esperar muito mais. Então, eu prefiro pagar com o meu emocional, que já está ótimo. E na maioria das vezes, quando se pede essa indenização, os juízes não dão. Não, no meu caso, eu acho que ia, viu? É um desgaste. É um milionário. A pessoa acha que ela vai ficar rica com a indenização. A indenização é 2 mil, o juiz que avaliou meu caso é porreta. Eu adorei ele, inclusive. Não, tem juiz que faz... Ele tem a mão pesada. A toga que usa. A mão pesada. Porque a gente que trabalha todos os dias sabe como é que ocorre e vê o empresário que, no caso, nos deu o cano falando bobeira na internet, você pensa assim, não, essa pessoa tem que aprender a lição. Enfim, estamos chegando ao fim do MandoCast. Deixando novamente seu contato, caso alguém tenha mais alguma dúvida. Tem algum telefone? Se quiser passar telefone, pode passar também, que às vezes fica mais fácil. Eu não tenho telefone, só os telefones do escritório. Pesquisem Vera Marcotti nas redes sociais, gente. Isso aí. Lembrando, hein, se quiser dicas, altas dicas, tem o Instagram dela, a gente já passou aqui, Vera Marcotti com 2 T's, 2 I's, _ADVV, de advogada Vera. Isso, e tá também disponível os artigos dela no nosso site, terradomando.com.br. E se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Quem sabe pode ser o tema de um novo artigo lá no portal. Tem alguma dúvida, algum assunto que você ainda não viu ela publicar? Ou é bem difícil, porque ela coloca de tudo. Ela escreve sobre todos os assuntos porque ela tá sempre se atualizando. Então ela traz as novidades pra gente ou aquelas dúvidas mais comuns aqui da população do sul de Minas. Mas se tiver alguma coisa, manda pra gente. O WhatsApp, manda o zap, é o 35 30 25 0138, 30 25 0138. Volta esse ano ainda não? Porque eu já quero ser aqui de novo. Aí, ó. Já aproveita e manda uma sugestão, então, hein? Você que é a nossa quarta pessoa na mesa. Porque aqui a gente tem o fã-clube da doutora Vera. Um monte de gente. Eu não lembro, gente. Teve uma data que eu falei que a doutora Vera ia vir, que ela poderia vir, e o povo ficou, nossa, não sei o quê. Aí ela não veio. Mas não foi... porque ela não tinha como, a gente tinha que encaixar a doutora Vera, né? Que seria um dia mais difícil dela vir. Agora ela vai ter compromisso por aqui e vai ficar mais fácil pra ela encaixar nessa data que a gente tá exibindo o programa hoje. E aí o povo ficou brabo. Falei, não, gente, calma, ela vem. Eu apareço. O problema não é a doutora Vera, somos nós. Eu apareço. E eu queria, antes da gente encerrar, só agradecer também outro parceiro nosso, Henrique Cabeleireiro. Um abraço, Henrique. Quem quiser já aproveita, porque não é só pintar, cortar, é cuidar.
Gente, eu fiz um tratamento maravilhoso de hidratação com ele que eu amei. E você também pode fazer, com valores super acessíveis. O espaço do salão fica num local super central, lá no Coronel Herculano Cobra, 275, é na rua da Agência Central dos Correios. É entre a antiga cadeia de Pouso Alegre e a Agência Central. Fica bem no meio do caminho. Rua Coronel Herculano Cobra, 275. Precisou, agenda seu horário. Tira suas dúvidas também do que você pode ou não fazer no cabelo, porque ele é bem assim, fala na lata. Se o cabelo vai aguentar ou não. Tá e ruim. É isso que eu gosto. Não, porque às vezes, imagina, por exemplo, a pessoa quer colocar uma cor que não vai combinar com o tom de pele dela. Vai te deixar velho. Ou vai deixar, sei lá, o cabelo caindo de tanta química. Gente, o Henrique fala pra você o que é bom pra você. Então é isso, uma das várias coisas que eu gosto dele, por isso que eu vou lá há cerca de 20 anos. O telefone é o 35 98815 3875, 35 98815 3875. Aproveita, a gente ainda tá em janeiro, começa o ano aí, linda, lindo, enfim. Fique com o visual aí, Lindix. E o visual maravilhoso, impecável, cuidando das suas madeixas. Que delícia, é isso aí. Muito obrigado a todos que nos apoiam, que estão com a gente aqui nessa caminhada do MandoCast. Já a gente chega... exatamente. Já a gente chega no episódio 100... Vamos ver como é que vai ser. Semana que vem a gente volta pra quinta-feira. Divulgaremos em breve o nosso próximo convidado ou convidada, ou convidados. Enfim, muito obrigado, viu, doutora Vera, por você se dispor de vir aqui falar com a gente. Eu que agradeço vocês. É sempre muito bom ter a senhora por aqui. Também junto aqui. A Ângela é um amor, né? Quietinha. É uma belezinha, Ângela. Obrigado pela presença. Gente, ela tá no ponto cego, viu? Tá aqui só aproveitando. Ela é uma das assessoras aqui da doutora Vera. Isso. Uma das minhas assessoras, sempre venho com ela, né, aqui de Cambuí, sempre estamos juntas por aqui. Pessoal, muito obrigada. Obrigada aos ouvintes, obrigada ao pessoal das redes sociais que participam, que fazem perguntas. Pode perguntar, às vezes eu não respondo aí na hora, porque estou atendendo ou estou de uma cidade para outra, mas assim que eu posso, mesmo à noite, eu tenho respondido todo mundo. Podem perguntar, não tem problema algum. Só se eu não souber, mas o que eu sei, eu respondo sempre. Mais uma vez, obrigada de coração. Eu que agradeço. Amo vocês. Desse carinho gigantesco, né, que se espalha aqui pelo sul de Minas. Isso. E obrigada mesmo por ter tido essa disposição de hoje vir pra cá. Graças a Deus deu certo. Como a gente não ia ter na quinta você ia poder vir na quarta, encaixou perfeito. Foi. E obrigada a você que nos acompanha pelo YouTube do Terra do Mandu no ao vivo, no gravado e pelos tocadores. Participa mandando mensagem também nos tocadores que a gente olha, viu? É isso. E continue nos acompanhando através do terradomandu.com.br, das nossas redes sociais também. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal no YouTube e de ativar as notificações para não perder nenhuma novidade que a gente postar por aqui, Nayara Andere. Faz o seguinte, aproveite e compartilha. Tá sabendo de alguém que tá precisando de dicas para aposentadoria, alguém que tá para se aposentar e às vezes poderia esperar esses pequenos meses, talvez para aumentar o valor da aposentadoria? Manda aí o podcast, compartilha aí com os amigos, com a família, tá bom? Informação nunca é demais. Gente, não, informação certa, né? Um beijão enorme, ótima noite pra você e até o podcast da próxima quinta. Eu ia falar sextou, né? Mas quintou, bebê. Quintou, dia de TBT. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau. Tchau.